por esse momento na tua presença. Damos graças, Senhor Deus, por mais um culto, por esse primeiro culto de ensino, Senhor, nesse ano. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas, nos ajudar, Senhor Deus, a sermos perseverantes, Senhor Deus, em buscar aprender mais do Senhor e da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, para aqueles que porventura estão a caminho, o Senhor nos traga em paz e em segurança. Que o Senhor venha abençoar aqueles que também não puderem vir nessa noite, Senhor Deus, que a tua graça venha alcançar, Senhor Deus, a cada um deles, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações, nos ensinar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha colocar cada vez mais no nosso coração, no coração de toda a sua igreja, Senhor, a sede pela tua presença e pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a cada vez mais buscar o Senhor, buscar aprender mais do Senhor, e assim, Senhor Deus, nos aproximar ainda mais de Ti. E assim, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, como Te agradar, como Te servir, como Te adorar, Senhor, e como Te louvar, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Seja conosco nessa noite, aceita os louvores, aceita a adoração, Senhor, que nós venhamos render ao Senhor nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar aos nossos corações, venha dar, Senhor Deus, a nós graça, Senhor, sabedoria, entendimento, para aprender, Senhor Deus, aquilo que nós temos para aprender do Senhor nesta noite. Que o Senhor use o Teu servo, Senhor Deus, para nos ensinar conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, Pai. Nos ajude também, Senhor Deus, a tudo quanto viemos aprender, a colocarmos em prática, Senhor Deus, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 95, versículo 1 e 2, fala que é um convite ao culto, né? Vamos começar já um culto de ensino, já que essa palavra que nos convida a cultuar o nosso Deus. Salmo 95, 1 e 2 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, celebrai com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos. Amém? Vou chamar a irmã Cátia para louvar os dois hinos, irmã Cátia. Santa Igreja da Paz do Senhor, amém?
E ela falava assim, como que esse louvor entra no meu coração? E eu entendo hoje, parece que hoje, pela misericórdia de Deus, pelo exemplo que ela também me deixou de servir a Deus, né? Eu entendo que ela falava assim, quando eu ouço esse hino, parece que ele entra dentro do meu coração, como quando eu como alguma coisa e eu sei que a comida entrou dentro do meu corpo, esse louvor entra dentro da minha alma, filha, entra dentro do meu coração, dentro da minha alma. Ela falava isso, ouvi lá de casa, lentinha, pastor, o senhor louvar. E tem louvor como esse aqui, maravilhoso para mim, é Jesus que entra dentro da minha. Sabe quando parece que Jesus está pertinho? Quando parece que você está no colo dele, né? É tão gostoso isso, né, irmãos? É tão gostoso. Eu clamo ao Senhor que eu não perca esse contato com o Senhor, que a igreja tenha esse contato e que a igreja não perca esse contato com Deus. Porque se aqui é gostoso sentir Ele assim, imagina como vai ser lá, né? Não vai precisar ir embora, não vai precisar trabalhar, não vai precisar parar de louvar. O folinho vai acabar a bateria. Glória a Deus. E como nosso Senhor Jesus é maravilhoso, vamos aprender um pouquinho da palavra dele? Pastor Mário, nos ensina a palavra de Deus hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos tentar passar alguma coisa aqui, amém? Joel, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Vamos ver alguns versículos de Joel, depois a gente vai lá para Atos dos Apóstolos. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28 até o 32. Amém? Essa primeira leitura, eu vou ler primeiro a igreja seguinte até o 32. Amém? E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. A igreja. E mostrarei maravilhas do céu e da terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte de Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes aqueles que o Senhor irá chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer o seguinte, no versículo 4: E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: Ele de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Senhor, que o Senhor nos conceda graça e misericórdia nesta noite. Fala conosco através desta palavra. Que este ensino, Pai amado eterno, seja da parte do Senhor para os nossos corações. Que saiamos daqui esta noite, Pai amado eterno, mais fortalecidos pela Tua palavra, alimentados por esse pão vivo que desce dos céus. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado através da vida de cada irmão que aqui está. Que esta graça seja tão grande que o Senhor faça de nós uma fonte que alcance outros que não estão aqui também, para que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado. É o que eu oro pedindo, e pela fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós já imaginamos sobre o que vamos falar essa noite? Já imaginam sobre o que vamos falar essa noite? Espírito Santo. Amém? Jesus pediu para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque viria o Espírito Santo, como havia sido prometido. Em Atos, no capítulo de número 2, a partir do versículo 16, Pedro vai falar exatamente isso. Pedro vai dizer o seguinte: mas isto é o que
foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima dos céus, e sinal embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso que está aqui em Atos, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando estavam todos, com a palavra diz, reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviram o som de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o que eles estavam falando, ouviam na sua própria língua materna. Alguns acreditavam ser algo de Deus, e outros zombavam, dizendo, eles devem estar bêbados. E Pedro então falou, são apenas 9 horas da manhã, como podem estar bêbados? Isto é o que foi prometido pelo profeta Joel. Amém? Então quero falar um pouquinho hoje a respeito da importância de recebermos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, de sermos cheios do Espírito Santo. Para a gente compreender um pouquinho de como é importante isso, Atos capítulo de número 8, alguém lê por favor os versículos 14 até o 17. Atos capítulo 8, versículos 14, 15, 16 e 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo de Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. 17 também. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. O que estava acontecendo aqui? Estevão, ele foi morto, ele foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu em nome do Senhor Jesus. Depois da morte de Estevão, até a morte de Estevão, na verdade, todos os apóstolos, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Estavam reunidos onde? Jerusalém. Estava todo mundo ali em Jerusalém, lá em Jerusalém. Deus estava realizando muitas coisas, grandes sinais, maravilhas, e tudo acontecia. Quando Estevão é morto, começa uma grande perseguição contra a igreja. E então vários dos cristãos se dispersaram. Somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Felipe, ele foi para Samaria. E quando chega em Samaria, Felipe começa a anunciar a palavra do Senhor. E Deus começa a fazer maravilhas através da vida de Felipe. Felipe era o que, irmãos? Diácono. Quando foram instituídos os diáconos, foi Estevão, Felipe e outros 5, foram 7 instituídos. Felipe era um dos diáconos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os diáconos e outros cristãos foram espalhados pelo mundo. E Felipe, que era um diácono, vai para Samaria, começa a pregar, e ele batiza aquelas pessoas, mas somente em nome de Jesus, que é o batismo nas águas. Quando os apóstolos ficaram sabendo que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, Pedro e João foram enviados para Samaria para que orassem por eles, para que eles recebessem também o Espírito Santo. Lá em Atos 1 a gente lê o quê? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Era uma promessa que Jesus tinha feito. Agora a palavra sendo anunciada em diversos lugares, eles vendo a importância e a necessidade que o Espírito Santo fosse, que as pessoas fossem batizadas do Espírito Santo, enviam Pedro e João para orar por aquelas pessoas. E à medida que eles oravam e impunham as mãos sobre eles eram batizados com o Espírito Santo.
Estou falando isso porque é algo que nos dias atuais, às vezes a gente não está dando tanta importância em buscar isso. Por isso eu quero enfatizar a respeito de ser batizado com o Espírito Santo. É algo que devemos procurar constantemente. Ah, pastor, eu já fui, mas aí a chama está acesa ainda ou está só foguinho de fósforo? Está quase apagando. É necessário a gente ser cheio, ser revestido do Espírito Santo em todo tempo, em todo momento. A gente vai começar a entender um pouquinho mais o porquê que é tão importante. Amém? Os irmãos têm noção do porquê? Por que a gente precisa do Espírito Santo? Para falar em línguas na igreja? Não? Uai, você quer para isso? Não é não? Oi? Amém. Gálatas 5. Gálatas 5 é famoso, né? Vamos ler meio que pausadamente Gálatas 5, a partir do versículo 16. Todo crente, ele tem uma luta dentro de si. Você tem a sua carne de um lado e tem o Espírito do outro. Gálatas 5, a partir do 16, diz assim: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Então está falando que a gente tem a carne lutando contra o Espírito contra a carne. Se a gente permitir que o Espírito nos guie, a gente faz a vontade do Espírito. Mas se a gente não deixar que o Espírito nos guie, faz a vontade da carne. Mas se você não recebeu o Espírito Santo, o que está guiando você? A carne. É a vontade da carne. É por isso que quando a gente está fora de Cristo, a gente não tem noção do pecado e a gente segue o que a nossa cabeça acha que é certo e satisfaz a vontade da carne. Mas quando vem o Espírito Santo, Jesus disse que ele convenceria o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então é necessário que o Espírito enche os nossos corações para que a gente consiga lutar contra as vontades e os desejos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não amam de herdar o reino de Deus. Então, primeiro motivo pelo qual nós precisamos do Espírito Santo, porque senão nós faremos a vontade da carne, e fazendo a vontade da carne, a gente não vai herdar o reino dos céus. Porque para herdar o reino dos céus, a gente precisa fazer a vontade, que é a vontade do Espírito. E o que é a vontade do Espírito? O que é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e vontades ou concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos hábitos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então esses são os frutos do Espírito, nós já conhecemos, amém? Mas alguém de si só consegue produzir esses frutos? Consegue andar neles? Não? Consegue amar quem está fazendo algo contra você? Eu gosto muito do exemplo de Estevão. Os jovens estão lendo? Amém? O que aconteceu com Estevão na hora que estava sendo apedrejado? Pediu para Deus perdoar aqueles que o estavam apedrejando. Olhando para aquele momento, sendo apedrejado, prestes a morrer,
amou aquelas pessoas a tal ponto de dizer: Pai, não nos impute este pecado. Foi só quando eu fui duas pessoas, né, que pediu perdão. Jesus que pediu perdão. Vai perdoar esse que não sabe o que fazer. E Estevão também teve loucura. Exatamente. O Espírito Santo ele nos deixa semelhante a Cristo. Estevão estava semelhante a Cristo, porque Cristo também, quando estava na cruz, falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nesse momento, Estevão, que está sendo apedrejado, ele tem esse amor nesse ponto de dizer para o Pai: não lhes impute este pecado. Então é extremamente necessário ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Agora vamos mergulhar um pouquinho mais. Pergunto para os irmãos. Atos dos Apóstolos, Pedro está falando que cumpriu-se a profecia do profeta Joel. Amém? Foi cumprida integralmente aquilo que Joel profetizou? Cumpriu-se integralmente no evento que aconteceu no dia de Pentecostes? Sim ou não? Vamos direto para a promessa, a profecia. Cumpriu ou não cumpriu? Um de cada vez. Hein? Quer ler a profecia novamente? Vamos voltar lá em Joel? Glória a Deus. Vamos lá. E acontecerá que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Aconteceu isso lá? Aconteceu. Receberam o Espírito Santo, né? Tiveram visões. Oi? Amém. Isso que aconteceu então. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. O Espírito fazia distinção entre rico, pobre, senhor ou servo. Todo mundo recebeu. Amém? Tanto servos quanto servas. Glória a Deus. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e pilares de fumaça. Aconteceu isso aqui? Sangue, fogo. O sol se converterá em trevas. Aconteceu? A lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Isso aqui aconteceu? Não. O que eu estou querendo dizer? A gente vai voltar daqui a pouquinho de Joel, mas o que aconteceu aqui, vamos dizer que foi o começo. Foi Deus iniciando uma obra que Ele queria fazer. Existem algumas pessoas que acreditam no que eles chamam de cessacionalismo. São cessacionistas. O que eles acreditam? Que lá em Atos cumpriu-se a promessa de Joel e acabou ali. O Espírito Santo foi só para o primeiro século, para aqueles cristãos, e depois daquilo não tem mais. Eles creem que nos dias de hoje não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais os dons do Espírito sendo manifestos no meio do povo. Eles acreditam que cessou em Atos. Nós somos continuistas. Nós acreditamos que esses dons ainda são nos dias de hoje, que ainda acontecem nos dias de hoje, que ainda há um derramar do Espírito Santo preparado para os nossos dias. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Por que não está buscando? Buscar. Aí em Joel mesmo, capítulo 2, alguém lê para a gente, por favor, o versículo de número 23. Aqui Deus está fazendo uma promessa para o povo que depois Ele traria um renovo das terras para o povo. Iriam passar um tempo de seca. Depois desse tempo de seca, haveria então um tempo que Deus ia trazer novamente as chuvas, e a chuva temporã e a chuva seródia. Vou usar isso aqui como um exemplo, porque nada na Bíblia está ali
Mas logo em sequência, Deus vem falar de algo espiritual que era a respeito do Espírito Santo. E como nós vimos aqui, percebemos que Deus começou a realizar esta obra, mas é uma obra que nós cremos que ainda não terminou, porque existem coisas que foram profetizadas que quando a gente lê no livro de Apocalipse, é lá que vai se cumprir, que o céu se converterá em trevas, que a lua se transformará em sangue. Isso está falando de quanto mais se aproxima da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora, voltando aqui para o exemplo que Deus está falando para eles, a profecia que Deus está falando, Deus fala de duas chuvas para aquele povo, a chuva temporânea e a chuva seródia. Falando assim para a gente fala assim: e aí? O que tem a ver chuva temporânea? O que tem a ver chuva seródia? E o que tem a ver isso com o Espírito Santo? Tem coisa nenhuma a ver. Primeiro vamos para as chuvas. A chuva temporânea era conhecida como a chuva do início das colheitas. Era a chuva que era necessária para preparar a terra, porque aí vinha a chuva temporânea, aquelas chuvas que aconteciam para aquela região, para aquele povo entre os meses de outubro e novembro. A terra ficaria então molhada, o solo encharcado, poderia se cavar e plantar a semente, para que ela começasse a germinar e crescer. Quando chegasse o tempo das chuvas seródias, era o tempo que estava próximo à colheita. Então viriam novas chuvas, fortes chuvas, que iriam fazer com que tivesse terminado o crescimento daquela planta, do crescimento do fruto. Então estaria pronta a hora, o momento da colheita. Amém? Então havia duas chuvas, a chuva temporânea e no final a chuva seródia. Quando falamos aqui de Atos, a gente está falando das chuvas temporâneas. É o começo. É a hora que Deus desce então o primeiro derramado do Espírito Santo, aonde a terra está sendo preparada para receber o fruto, que é o Espírito Santo, e começar então essa obra do Espírito Santo sobre a terra. Foi o começo, foi o início, foi o start, foi o momento onde Deus começou a cumprir a sua promessa. Porém, quando você planta algo na terra, quem aqui já plantou alguma coisa? Já plantou? Nem cebolinha e tal? Feijão no algodão? Se é que for terra, pelo menos feijão no algodão nesse final você plantou, não plantou? Você coloca ele lá hoje, amanhã já nasceu? Leva um tempo. Amém? E o feijão que você coloca no algodão, no vez em quando você não tem que lá dar umas gotinhas de água nele, senão seca o algodão e ele para de crescer? É assim ou não é? É. Então vamos trazer para o Espírito Santo aqui. No primeiro século, alguém duvida que foi um grande derramado do Espírito Santo? Alguém discorda disso? Não. Foi algo realmente notório. Foi uma chuva de graça muito grande. Foi um manifestar muito forte do Espírito Santo. Mas há uma promessa de que seria feito isso nos últimos dias, onde ele derramaria sobre toda a carne. Existe uma promessa, então, uma chuva ainda mais forte, preparada para os últimos dias. Tem gente que fica fixado naquela primeira, como se fosse algo grande. Deus está preparando algo ainda maior. Aquele foi o início, aquilo foi o começo. É Deus falando: eu estou lançando a semente sobre a terra, eu estou plantando a minha igreja aqui para ela começar a crescer. Mas vai chegar o momento dela crescer, para ela dar os seus últimos frutos. Nesse momento será necessário uma chuva ainda maior, um derramar ainda maior, uma manifestação do meu poder e da minha graça ainda maior. Mas como chegar a isso? O que eles estavam fazendo no dia de Pentecostes, antes do Espírito Santo vir? Reunidos no mesmo lugar e o quê? Estava batendo papo, não? Fofocando? Certeza? Será que não estava no Facebook? Não tinha nenhuma live na hora? Será que não? Nem celular tinha. Eles estavam orando. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender: não há derramamento do Espírito Santo sem oração. Não há derramamento do Espírito Santo sem arrependimento.
Não há derramamento do Espírito Santo sem conversão. Aqui em Joel ainda, ele vai falar sobre isso. Vamos lá no capítulo 2 ainda. Glória a Deus. Uma Valdênia, lê para a gente. Joel 2, versículo 12 e 13. Ainda assim agora, como diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Glória a Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns e com choros. Isso é o que ele pediu para o povo antes de fazer essa promessa a respeito da vinda do Espírito Santo. Antes de fazer a promessa da primeira chuva e das últimas chuvas. Os apóstolos, quando começaram a pregar sobre Cristo, era o que? Arrependam-se dos vossos pecados e creiam no Evangelho. Quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, estavam lá todos aqueles reunidos que se arrependeram dos seus pecados, estavam crendo no Evangelho e estavam orando para que Deus enviasse o Espírito Santo. Quando aquelas pessoas estavam naquele momento, Deus enviou o Espírito Santo, as primeiras chuvas. Mas fala para mim, durante o ano, chove 2 vezes somente? As chuvas maiores são agora, né? A gente está vendo, isso aí é época de descer água com vontade, com força. A hora que vai chegando no final que agora vai chegar um tempo que vai ter as chuvas do verão, chuvas mais fracas. A hora que está chegando para entrar o inverno, costuma ter algumas frentes frias e vem novos tempos de chuvas maiores novamente. Não vem? Mas nesse intervalo sempre tem algumas pequenas chuvas. Então, antes de chegar ao fim, Deus ainda quer chover sobre a minha vida e sobre a sua vida. Antes de chegar esse dia onde será consumado, onde será algo grandioso, tremendo, que toda a terra vai ser abalada, Ele ainda pode abalar a minha vida, a sua vida, o meu coração e o seu coração com essa chuva. Mas para isso a gente precisa buscar. Vamos lá em Tiago. Está quase acabando. Estou correndo aqui, viu? Está correndo mais que eu. Glórias a Deus. Tiago, capítulo de número. Deixa eu achar aqui que fugiu. Glórias a Deus. Aleluia. Meu irmão, eu tinha marcado aqui. Tiago 4, glória. Versículo 2 e 3. Pastor, lê para a gente. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Glória a Deus. 2 coisas muito importantes para o cristão. Aqui no versículo 2 diz que não recebe porque não pede. Oração. Vamos dar o exemplo do pequeno Samuel. Glória a Deus. Não vamos deixar o Samuel hoje vamos já a Júlia. De exemplo. A Júlia está maiorzinha. A Júlia sabe falar. Quando a Júlia precisa de alguma coisa, mas ela não consegue ainda por causa da altura dela, porque não é a idade para ela fazer, o que ela faz? Ela pede para você. Ela chega para a mãe, dá isso, pai, me dá aquilo. Quando quer comer, quando quer alguma coisa, ela pede para os pais. Sim ou não? Sim. Porque ela depende dos pais. Ela entende isso e sabe que para conseguir algumas coisas, ela precisa que o pai lhe dê, ou que a mãe lhe dê. A oração para o crente é exatamente isso. É a gente chegando diante de Deus e falando assim: eu preciso do Senhor para alcançar.
Existe uma frase muito interessante que diz que quem pouco depende, pouco ora. Quem muito depende, muito ora. Então, quando a gente está orando, a gente chegando diante de Deus e falando assim: o Senhor é o meu Pai, é o Senhor que tem condição de me fortalecer, de me dar vitória, de me fazer alcançar. Eu preciso do Senhor. Quando a gente não ora, a gente está pegando para Deus e falando assim: deixa que eu resolvo, eu não preciso do Senhor. Quando o crente deixa de orar, ele está chegando diante de Deus falando assim: eu não dependo do Senhor. E é interessante que no começo da nossa fé, às vezes a gente espiritualiza até demais, né? Tudo que vai fazer, ora. Vai fazer isso, ora. Vai fazer aquilo, ora. Precisa de tal coisa, ora. Vai sair de casa, ora. Chega no trabalho, ora. Vai comer, ora. Vai tudo, ora. Tudo, ora. Aí vai passando o tempo, a gente vai deixando de orar. A gente vai, para que orar para isso? Deus sabe, né? Tem gente que às vezes até fala: Deus sabe que eu preciso. Mas isso não significa que a gente não precisa. Os pais podem saber o que a pequena Júlia precisa, o que ela quer, mas ainda assim tem coisas que ela precisa pedir. Questão que às vezes a gente cresce e esquece dessa dependência e deixa de orar. Mas sabe qual que é a boa notícia? Pastor Adriano, hoje Eduardo vai arrumar com vocês. O Senhor está lá na sua casa, 2 horas da manhã, pijama já, dormindo aquele soninho gostoso. De repente o celular toca: pai, me ajuda aqui. O Senhor vai virar para ela e falar assim: amanhã eu vou ir, dorme aí que amanhã a gente vê. Ou o Senhor vai pegar o carro e imediatamente vai ajudar. Só amanhã. Vai ajudar. Porque é filha, não é? E se pediu ajuda para o pai, ajuda. E Deus conosco não é diferente. Quando a gente volta a recorrer a Deus, Ele não fala assim: não, agora você se vira aí, depois eu vou te ajudar. Não. Ele imediatamente vem ao nosso socorro, vem ao nosso auxílio. Então o Tiago está falando: não recebe porque não pede. Porque às vezes a gente está achando que a gente é autossuficiente e não pede. Está achando que a gente consegue vencer as nossas lutas sozinho e não dobra o joelho. Está achando que a gente consegue vencer nossos vícios sozinho e não busca socorro nele. Está achando que a gente consegue produzir os frutos do Espírito sozinho e não busca ele. Está achando que consegue manter uma vida de crente nos dias de hoje sem esse revestimento do Espírito Santo e não busca. E por não buscar, não recebe. Pedir e dar-se-nos-á. Bater e abrir-se-nos-á. Mas a gente às vezes está esquecendo de pedir, está esquecendo de bater a porta e às vezes pergunta: por que Deus não está enviando? Outra coisa muito importante que falou aqui em Tiago: pede e não recebe porque pede mal. Por que pede mal? Porque não conhece a vontade de Deus, não conhece as Escrituras, não conhece a palavra. A palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E onde que a gente consegue conhecimento a respeito de Deus? Na palavra. Não existe outra fonte melhor: palavra e oração. Um dia perguntaram, não lembro para qual pastor agora, porque o principal para o crente, duas coisas, tem 3, vou falar 2, depois a gente vai entrar na terceira: oração e leitura da palavra. Aí perguntaram: qual que é mais importante, orar ou ler a palavra? Aí ele respondeu: para o passarinho, qual que é mais importante, a asa direita ou a esquerda? As duas. Se faltar uma das duas, funciona? Não. Mas Joel falou um ingrediente a mais: jejum. Se a oração é a asa direita e a palavra é a asa esquerda, ao contrário, do jeito que você preferir, o que é o jejum? Adianta o passarinho ter as 2 asas e não bater? Precisa para sair do chão. O jejum te tira um pouquinho da terra, ele subjuga a tua carne, te faz buscar as coisas espirituais. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2, 3. Quem quer ler? Versículos 2 e 3. Pode ler? Pode.
humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Glórias a Deus. Deus levou o povo pelo deserto para vos humilhar, para provar o que havia no coração deles. Permitiu que eles passassem fome, para que eles soubessem que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Jejum. Jejum não é algo que vai ser fácil, nunca foi nem nunca será. Você tem alguma dificuldade em relação a isso, alguma restrição médica, faça dentro dos seus limites, mas faça. Busque oração, jejum e leitura da palavra. É extremamente necessário em todo tempo cristão. Sem estas coisas, a gente sucumbe à vontade da carne. Um dos principais objetivos do jejum é mostrar para a sua carne que ela não está no controle, que você está subjugando o seu corpo à vontade de Deus, que você está humilhando a sua carne, está colocando ela para sofrer, para que ela se lembre que nem só de pão é que ela vive, não é só do alimento natural que ela vive, mas é daquilo que Deus fornece para você, é daquilo que Deus pode te dar, é do Espírito Santo que alimenta a sua alma, que te fortalece. Então, quando nós começarmos a orar, a jejuar e a meditar na palavra em direção a isso, Deus tem chuvas para derramar sobre nossas vidas, tem poder do Espírito Santo para derramar sobre nossas vidas. É por isso que muitas lutas às vezes a gente não vence, que está somente com a força do nosso braço, mas está procurando socorro em Deus, o auxílio, a unção, o poder do Espírito Santo, para sermos mais santos, para sermos mais firmes, para sermos mais constantes. Quer que o nosso ano seja realmente diferente? Comece buscando isso. Se você tiver o Espírito Santo na sua vida, se você for cheio do Espírito Santo, não importa o tamanho das dificuldades, lutas que podem surgir, você pode ter certeza que você será mais do que vencedor em Cristo, porque você está firmado na rocha. Você tem um espírito de fortaleza dentro de você, um espírito que te conduz muito mais além de onde os teus pés poderiam ir. Mas para ele ir, a gente precisa dar asa direita, precisa dar asa esquerda e precisa bater ela para voar. Então que a gente comece a orar mais, ler mais e jejuar, para que a vontade de Deus seja feita e Ele derrame as novas chuvas sobre nossas vidas, e que você seja cheio desse Espírito Santo, e aquilo que Filipe contemplou a gente possa contemplar também, de através de nossas vidas, quando nós anunciarmos a palavra, o Espírito Santo ser derramado, pessoas virem, ouvirem e se converterem para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convidar você para colocar-se sobre os seus pés. Vamos orar nesse momento. Peça para Deus te enviar o Espírito Santo. É interessante que eu não vi em momento algum a Bíblia colocando condição para que o Espírito Santo viesse sobre a vida de alguém. Pedro, quando vai na casa do centurião, eram todos gentios. E Pedro estava até temendo ir lá, porque falava assim: como é que eu vou no meio dos gentios? Mas Deus falou para ele: vai e anuncia a palavra. A hora que Pedro chega, todos são cheios do Espírito Santo. E Pedro fala: como eu vou poder negar o batismo à água, se Deus já o batizou com o Espírito Santo? Pessoas que para os judeus eram rejeitadas, mas por Deus eram aceitas. Tudo que você precisa é desejar, almejar no seu coração. Então não importa se o inimigo está tentando lançar, seja qual for a seta, dizendo que você não pode receber por isso ou por aquilo. Muito pelo contrário, você precisa para vencer isso, para vencer aquilo, para fazer a vontade de Deus. E essa promessa é para a minha vida, é para a sua vida. Então que nesse momento a gente busque essa promessa para que o Espírito Santo enche os nossos corações e a gente saia daqui esta noite revestido. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus,
Sabemos que o Senhor não envia a sua palavra em vão, mas pelo contrário, o Senhor antes cumpre tudo para o qual o Senhor enviou. Compreendemos esta noite, ó Pai, o quanto necessitamos do Teu Santo Espírito e o quanto precisamos buscar isso, porque pelas nossas próprias forças nós somos fracos, nós somos falhos, nós não conseguimos, ó Pai. Quantas vezes o inimigo já nos derrotou, mas se o Teu Santo Espírito estiver em nós, nada poderá nos derrotar, porque bem sabemos, ó Pai, que essa força para vencer a vontade da carne não é algo que provém de nós, mas é fruto do Espírito Santo do Senhor. É por isso que eu quero clamar, ó Pai amado eterno, como aconteceu lá em Atos, no capítulo de número 8, quando Pedro e João são enviados para aqueles irmãos que haviam recebido o batismo de Cristo, mas ainda lhes faltava o Espírito Santo. Meu Deus tremendo e poderoso, envia o Teu Santo Espírito esta noite sobre nossas vidas. Batiza-nos, ó Pai amado eterno, com fogo espiritual que provém dos céus. E o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha arder em nossos corações. Derrama, ó Pai amado eterno, aquelas línguas repartidas como que de fogo, como foi feito no dia de Pentecostes, como diversas vezes se repetiu. Nós lemos na Tua palavra, diversas vezes a Tua igreja se reunia, começava a orar. Teve situação que o lugar estremeceu quando o Teu Santo Espírito foi derramado. E nós cremos, ó Pai amado eterno, que a mesma promessa continua para os nossos dias, que não foi só para aquele tempo, não foi só para aqueles cristãos, não foi só para aqueles irmãos, mas é para a Tua igreja nos dias de hoje. Sabemos, ó meu Deus, que haverá um derramar tremendo nos últimos dias, mas enquanto esse dia não chega, enquanto, ó Pai amado eterno, essa promessa de que quando a volta do Senhor, ó Pai amado eterno, estiver ainda mais próxima, não chega, que o Senhor venha, ó Pai amado eterno, avivar os nossos corações, se bem que os sinais da vinda do Senhor já estão tão fortes. Então não nos deixe, ó Pai amado eterno, secos durante essa chuva, mas molha, ó Pai amado eterno, as nossas vidas, encharca, ó Pai amado eterno, as nossas almas com o Teu poder, que em nome de Jesus, ó Pai, transborde da Tua graça sobre nossas vidas, transborde do Teu poder e da Tua unção sobre nós, para que nós possamos dizer como Paulo realmente disse: já não vivo eu, mas é o Senhor que vive em mim, mas é o Teu Santo Espírito, ó Pai amado eterno, que pode fazer isto. É Ele que pode subjugar esta carne, é Ele que pode fazer a tua unção derramar desta maneira. Então faz de novo, Senhor, arde de novo, ó Pai. Ó Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Faz morada, visitação não, vida. Preenche os corações, ó Pai amado eterno, de maneira que só haja o Senhor em nós, que não se encontra, ó Pai amado eterno, com vestígios da velha coisa, mas que o Senhor se faça tudo novo em nós. Faz tudo novo em nós, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e tremendo e poderoso nome. Eu creio, ó Pai amado eterno, que esse povo está sendo renovado esta noite. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus tremendo e poderoso, está derramando novas chuvas sobre nossas vidas. E que esse vai ser realmente um ano diferente. Um ano regado pela Tua unção, regado pelo Teu poder e a Tua glória sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abriu o chá de João, né? Já com a presença de Deus e com a presença dos irmãos. Glória a Deus que hoje a casa
Louvado seja Deus, né? Por esta boa palavra do pastor Michael. Deus continue usando como instrumento, né? Início do ano, primeiro do ensino, parecendo um de campanha, né? Esse da cola. Então, o de campanha vai ser melhor ainda. Aleluia. Vem com o potinho, com a sua canequinha, e já foi para encher. Louvado seja Deus, né, irmão? Graças a Deus. Amanhã é o nosso culto de oração, né? Às 7 horas, em nome de Jesus, os irmãos vêm a nós orarmos juntos, né? Quinta-feira, assim permitindo Deus, nós vamos estar fazendo um culto de pré-campanha, né? Para começar uma campanha na quinta que vem, escrevendo uma carta para Deus, né? Você vai escrever literalmente uma carta. Ninguém vai ficar lendo, não, irmão. Você escreve, se quiser colar, você cola, não tem problema. Aí nós vamos trazer a caixinha, aqui, você vai depositar aqui a tua carta. Nós vamos estar orando junto com você durante esses 7 quinta-feiras da campanha. E aí, no último dia da campanha, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, vamos estar em um monte, né? Vamos levar a carta lá e vamos queimar lá, apresentando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Ficamos de pé e vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Nosso irmão presbítero Carlos. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus, né? Vamos estender a mão e orar para o pastor Michael. Tá? Estende a mão em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pela vida do teu servo, pastor Michael, Senhor Deus, nós oramos, pela tua bênção sobre a vida dele, Pai. Sabemos que o Senhor tem cuidado sobre a vida dele, mas pedimos para que o Senhor continue, Senhor, com as tuas mãos estendidas, abençoando ele grandemente, tudo aquilo que ele tem apresentado ao Senhor, os projetos e os propósitos, para a honra e glória do nome, que o Senhor venha abençoar com toda a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, Pai, Senhor, irmãos. Vamos orar agradecendo, amém? Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por esse culto, por essa palavra abençoada, poderosa nos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, diante dessa palavra que viemos aqui, ó Pai, amado, sair dessa noite, meu Deus, com o coração totalmente voltado para Ti, Senhor. Com o coração sedento, meu Deus, Pai, amado, de buscar mais aquilo que o Senhor tem com nossas vidas, ó Pai. Senhor, meu Deus, Pai, amado, que faça dessa palavra que jamais, Pai, amado, revolve nossas vidas, Senhor. Que não venha, Pai, amado, deixar, Pai, amado, só de ouvir aqui, mas não, Pai, amado, venha colocar em prática no nosso dia a dia, Pai, amado, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo, Pai, amado, hoje eternamente, Pai, amado, que vivemos cada dia mais, Pai, amado, buscar o Senhor, Pai, amado, essa fonte que só o Senhor tem, Pai, amado, para nossa vida, Pai. Abençoe a cada um, Senhor, leva cada um nas suas casas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, amado, oração da tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. As mãos dos seus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam. Amém.